Olá, pessoal, tudo bem? Tenho certeza que vocês aproveitaram cada segundo das férias de vocês, né? E hoje a gente dá continuidade ao nosso ano letivo, tá? Eu sou a professora Nayane Oliveira e vamos dar início à nossa aula Adolescência, Puberdade e Sistema Endócrino. Então vamos lá. As etapas da vida, né? Então, ao longo de nossa vida, né, passamos por algumas etapas e cada uma ela apresenta modificações em nosso corpo, né, na nossa mente e nas nossas atitudes, certo? Faz parte de um ciclo, né, o nosso ciclo humano, né, o desenvolvimento de cada etapa, certo? Isso a gente tem a etapa do recém-nascido, né, onde a gente se desenvolve dentro da nossa mãe e nasce, certo? Tem a nossa infância, onde começamos a aprender os nossos primeiros passos, né? A adolescência, onde a gente começa a se desenvolver para etapa adulta, né? A gente tem a etapa adulta, que a gente passa, onde a gente começa a construir a nossa família, certo? Trabalho, desenvolvimento profissional e a etapa do envelhecimento, né, onde a gente para pensar, né, de todas as coisas que a gente fez até aqui, certo? Então vamos lá. O recém-nascido. O recém-nascido é extremamente dependente dos pais, certo? Ele age por instinto, né? Um exemplo disso é quando o bebê ele mama, certo? Quando a mãe simplesmente coloca a ponta, né, do seu seio na boca dele, certo? Ele faz isso por instinto. Né? Como também é por instinto ele chorar quando está com fome, com dor ou algum desconforto, com cólica, né? Querendo fazer alguma coisa, então ele já começa a chorar como uma forma de instinto, de avisar a sua mãe que tem algum problema, tá bom? E também ele apresenta movimentos pouco coordenados, certo? Então, com a medida que ele vai crescendo, ele vai aperfeiçoando, certo? De pouco em pouco tempo, né? Ela vai começando a brincar, certo? A dar os seus primeiros passos, né? E com isso ele consegue desenvolver, aperfeiçoar os seus movimentos, certo? Como rolar, brincar, né? Se sentar sozinho, certo? E manusear os brinquedos de uma forma mais coordenada, ok? A infância, certo? Um dos primeiros anos de vida, né, que marca um período rápido do seu crescimento, né? É onde a criança, ela aprende a falar, né? Ela aprende a caminhar, certo? Ela começa, né, a se desenvolver, né, a ter habilidades necessárias para compreender um pouco melhor o mundo onde ela vive, certo? Então, a partir daí, ela já começa a adquirir habilidades mais refinadas, né, para manusear objetos com precisão, né, para ter um relacionamento social com os pais, com os irmãos, né, e até com outras crianças, certo? Então, a partir daí que ela começa a realizar atividades variadas, tá bom? Começa a ocorrer mudanças como a troca dos dentes de leite, né, pelos permanentes. Então, mais ou menos na faixa etária de entre 5 e 7 anos, né, começa a substituição dos dentes de leite, né, pelos dentes permanentes, que essa troca vai mais ou menos, né, por volta dos 9 a 11 anos, certo? Então, na faixa etária de 5 a 7 anos, né, a criança ela já se comunica com clareza, né, aprendendo algumas palavras, certo? E já conseguindo usar a fala, né, frequentemente conhecendo as letras e os números, certo? É nesse estágio aqui que ela já tem condições de começar a passar por algumas atividades mais específicas de aprendizado, tá bom? Então, de cerca dos 7, né, até os 12 anos, a criança ela começa a aperfeiçoar seus movimentos e as suas habilidades em atividades físicas e mentais, tá bom? A adolescência e a puberdade, tá? A adolescência, certo? O início da adolescência é um período de vida humano que vem depois da infância e que, de modo muito genérico, vai dos 12 anos até os 20, certo? Ou mais. Isso depende de cada indivíduo,
tá? Então, essa é uma fase marcada por muitas mudanças, não só do corpo, né, no corpo, mas também na mente, e acentuando o seu crescimento e desenvolvimento, tá? Em geral, né, o início da adolescência, ela coincide com a puberdade, certo? É uma fase em que o organismo humano ele começa a amadurecer, né, sexualmente. Isso é capaz, né, daquele ser ele gerar filhos, certo? Então, há uma certa diferença, né, entre adolescência e puberdade, né? A adolescência é bastante geral, então ela vai se referir a quê? A uma fase na vida que dura cerca de uma década, mais ou menos, né? E ela é marcada por mudanças, certo? Acentuada no corpo, na mente, né? Muitas vezes acompanhadas de insegurança, insatisfação, de alteração no humor, né? E já o termo puberdade, né, ele refere-se especificamente às mudanças no corpo, né, que é ligado ao amadurecimento sexual, tais como surgimento das mamas nos seios nas meninas, né, dos fios de barba dos meninos, né? Então esse já é um período de poucos anos. Não, a pessoa ela deixa de ser criança e se torna sexualmente amadurecida, embora ainda não seja adolescente, né? Isso é o que biologicamente, né, se pode ter, que seja capaz de ter filhos, tá bom? As mudanças, né, que são trazidas pela puberdade, né? Na puberdade, o corpo, né, ele produz substâncias chamadas de hormônios sexuais e a presença desencadeia alterações no corpo, certo? Então, esses hormônios, eles provocam um desenvolvimento de todo o sistema genital masculino, né, e também o sistema genital feminino, certo? Então, nos meninos, né, ele acarreta algumas mudanças, como o quê? O crescimento de pelos nos braços, nas pernas, né? Na barba, né? Pelos no rosto, nos peitos, certo? Então, a quantidade de pelos, né, ele vai variar de um menino para o outro, certo? Eles também começam a ter músculos, certo? Eles começam a aumentar um pouco, né? Os seus ombros, eles vão começar a alargar. A sua voz começa a modificar gradualmente, né? Ficando um pouco mais grossa. E essas características nas meninas, né? Já nas meninas, né, os primeiros efeitos visíveis são os hormônios, né? Durante o desenvolvimento na mama, suas mamas começam a crescer um pouco, né? Ter pelos nas regiões genitais, nas axilas, certo? Começa a gordura do seu corpo, ela começa a se distribuir pelo corpo, né? Dando forma ao corpo da menina. No caso, ficam mais arredondadas, né? Principalmente o quadril, ele vai ficando um pouco mais largo, tá certo? Ainda nas meninas, né? Durante a puberdade, né? As meninas, elas começam a menstruar, certo? Essa menstruação, ela é a saída de sangue pela vagina, tá bom? O fluxo menstrual, que é essa perda de sangue, certo? Ela ocorre por um período de 3 a 6 dias, certo? E ela se repete periodicamente, né, por mês, certo? Caracterizado como o ciclo menstrual. Na vida adulta, certo? Que é o final da adolescência, né? Vem a idade, certo? Adulta. Você começa a ter mais responsabilidade, né? Mais decisões na sua carreira profissional, tá? E é uma fase no qual importantes decisões precisam ser tomadas, né? E problemas precisam ser resolvidos, certo? É na idade adulta que, em geral, as pessoas têm filhos, né? Experimentam novas coisas, certo? Tem experiências ligadas ao fato de serem pais, né? De construírem uma família, certo? Então, o indivíduo, ele começa a assumir, né, completamente a responsabilidade por suas atitudes, né? Seu sucesso, sua sobrevivência e sua felicidade. Então, a gente chega na etapa do envelhecimento, certo? Então, entre 45 e 60 anos de idade, né, começa a aparecer, a surgir os sinais do envelhecimento, né, que podem ser nitidamente notadas, certo? A pele, ela vai perdendo a elasticidade, né, vai ficando um pouco mais enrugada, os músculos,
né, já não são tão fortes, né, os cabelos já começam a ficar grisalhos, né, tendendo para o branco, certo? Então, as mulheres, né, elas já começam a ocorrer a menopausa, certo? Que é o período em que o ciclo menstrual ele fica irregular, né, até parar completamente, certo, né? A visão, a audição, a memória, né, ela começa a perder, né, o seu potencial, começa a ficar, né, um pouco mais fraca, certo? Então, manter-se ativo, né, fisicamente, intelectualmente, né, é muito importante, certo? Para que você, né, tenha uma vida, permaneça com uma vida saudável, né, e disposto, né, naquela melhor idade, né? Gente, então é isso, certo? Queria agradecer pela atenção e até a próxima aula.